Todos os presos provisórios do Estado devem ser julgados em audiências de custódia em até 3 meses. Comissão de Segurança quer comunicação direta entre as polícias e comerciantes da rua Senador Pompeu. E plenário aprova a ampliação da lei das antenas corta-pipa. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Milton Fernandes de Souza, anunciou que em até 3 meses, 100% dos presos provisórios do Estado serão julgados através de audiências de custódia. O magistrado recebeu a Comissão de Direitos Humanos da Alerj e familiares de detentos para tratar da superlotação carcerária do Rio. O grupo recebido pelo presidente do TJ é formado por mães, esposas e irmãs de presos. O encontro teve o objetivo de mostrar as condições em que vivem os presos e a demora nos processos de julgamento. Liliane preside a Associação de Familiares de Presidiários do Rio e usou como exemplo o cenário dos dias de visita nas unidades prisionais, como consequência da superlotação. Você dorme na porta da unidade para pegar uma senha com um guarda que ele só dá às 5 da manhã para poder entrar na unidade que só abre 9, 9h30. Então você, vamos dizer assim, você perde 2 dias para poder fazer uma visitação de um dia só. Isso não é só na unidade que eu visito, é em todas. Casa de custódia, presídio, não importa a unidade, o esquema é sempre esse. Essa demora toda para poder entrar é a superlotação, porque deve ter mais de 3.000 visitantes por dia. De acordo com as mulheres, muitos presos já estão com a pena vencida ou com benefício do regime semiaberto garantido, mas ainda continuam no cárcere. O presidente do TJ, Milton Fernandes de Souza, e o desembargador Marcos Henrique Basílio afirmaram que têm ciência da situação caótica e que, por isso, já está sendo feita a informatização das varas de execuções penais, além da expansão dos locais de audiências de custódia. A realização de mais audiências de custódia é uma das principais medidas solicitadas ao Tribunal de Justiça pelos familiares dos presos e pela Comissão de Direitos Humanos da Alerj. Estas audiências permitem o rápido julgamento de detentos presos provisoriamente, ocupando espaço nas celas. Hoje, o sistema carcerário do Rio conta com 51.000 presos. O Tribunal de Justiça tem uma informação que em 3 meses, a perspectiva é essa, todos os presos, 100% dos presos do Estado do Rio vão estar tendo acesso ao juiz em 24 horas, que é o significado da audiência de custódia. Hoje só os presos da capital têm essa garantia. Então vai haver uma obra em Benfica para que os presos da região metropolitana sejam atendidos em Campos e Volta Redonda. Com isso, o Poder Judiciário vai cobrir todo o Estado e garantir que todos os presos em 24 horas. Isso ajuda muito na porta de entrada e, sem dúvida alguma, é um fator decisivo na superlotação. Outra questão que aflige parentes dos presidiários são os problemas de saúde enfrentados pelos detentos. O filho de Maria Elizabeth teve um AVC dentro do presídio e, de acordo com ela, faltam profissionais da área médica nas unidades. Se eu não andasse, procurasse médicos e desse em cima da SEAP, ele teria ficado com sequelas piores. Sábado passado, eu fui visitá-lo e estava com a pressão alta. Não tem enfermaria nesses finais de semana. Deveria haver preparos de funcionários dentro do sistema penitenciário, que nenhum deles tem preparo para lidar com estes tipos de seres humanos que são esses presos que precisam de um apoio social, psicóloga, até psiquiatria para muitos. A Comissão de Segurança da Alerj cobrou comunicação direta entre representantes das polícias civil e militar com os comerciantes que tiveram as lojas saqueadas na rua Senador Pompeu. O objetivo é que eles sejam atendidos em caso de emergência. No dia 22 de maio, 14 lojas foram saqueadas na rua que fica na região da Central do Brasil, a poucos metros da Secretaria Estadual de Segurança e do Comando Militar do Leste, por cerca de 50 criminosos. Durante a audiência, os comerciantes disseram que já vinham sofrendo pressão do tráfico de drogas local, que exigiu o pagamento de até R$2.000 por semana para que o comércio pudesse funcionar normalmente. Como os empresários não aceitaram
rejeitaram a proposta, os criminosos fecharam a rua e saquearam todas as lojas. Eles fecharam a rua, né? Nós víamos da esquina, eles saqueando as lojas com o caminhão, passando com aqueles burrinhos sem rabo, cheio de mercadoria, né? E nós não podíamos fazer nada. E a polícia não aparecia. Depois eu fui saber que a polícia esteve lá, deu uns tiros, eles atacaram a polícia recuou. E a polícia chegou lá mais ou menos por volta de 6 horas da tarde. Então ela ficou pelo menos 3 horas sem aparecer nenhum policial e foi aonde eles fizeram isso tudo. O comandante do 1º Comando de Policiamento da área, que atende a Zona Sul, o Centro e parte da Zona Norte, admitiu falha na ocorrência e disse que os órgãos de segurança pública se reuniram para fazer uma operação na região. Pode ter acontecido falhas, estamos fazendo uma investigação sobre o assunto. Entendemos que poderíamos ter uma celeridade maior nesse atendimento, mas logo em seguida a Polícia Militar protagonizou uma reunião que envolvia multiagências, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Secretaria de Ordem Pública Municipal, a Conlurb, para que nós rapidamente pudéssemos dar essa resposta. Ela foi dada. Nós fizemos inúmeras prisões, retiramos ali, como o colega falou, mais de 30 toneladas de lixo. O objetivo é trazer o mínimo de qualidade àquele local que estava, de certa forma, desassistido. Segundo o delegado titular da 4ª DP, até o momento, 21 criminosos foram presos e a Polícia Civil está fazendo investigações para punir todos os culpados. O representante da Secretaria de Segurança disse que novas medidas estão sendo tomadas. Em relação ao tráfico, eu tenho conhecimento que já aconteceram algumas ações e outras acontecerão em breve, não só na Providência, como em comunidades que possuem relação com aquela facção criminosa. Na verdade, em momentos de crise como essa, não há recursos para atender a todas as demandas. Em situações pontuais como é que aconteceu, é necessária uma resposta, obviamente. Então, todas as instituições envolvidas, não só do município como do Estado, aportam recursos de outros lugares, né, para poder reforçar a situação naquela região. A deputada Marta Rocha, presidente da comissão, exigiu uma comunicação direta entre autoridades policiais e os comerciantes para que eles sejam assistidos em casos de emergência. A Polícia Militar entendeu que houve falha no deslocamento de viaturas para atender a ocorrência. A Polícia Civil sabe que tem que dar informações, tem que dizer ao término desse inquérito, né, quais foram as pessoas que participaram, quantos foram, a representação pela prisão, mas há algo emergente. Os comerciantes que já sofreram esse grave fato, eles precisam ter um canal de interlocução direto, né? Então a nossa exigência foi que tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar houvesse a designação de uma pessoa para que esse representante dos comerciantes pudesse a qualquer tempo e a qualquer hora, né, chamar e passar uma informação para evitar que outro fato dessa natureza possa acontecer. Quase 1.000 professores concursados não foram chamados para trabalhar no estado do Rio. O governo alega não ter dinheiro para efetivá-los. A Comissão de Trabalho realizou audiência pública para tentar solucionar o problema. Mais uma vez, não houve acordo. Quase 1.000 professores concursados não foram chamados para trabalhar no estado do Rio. O governo alega não ter dinheiro para efetivá-los. A Comissão de Trabalho realizou audiência pública para tentar solucionar o problema. Mais uma vez, não houve acordo. Os representantes dos professores disseram que aqueles que passaram no concurso têm sofrido muito. O desestímulo é grande porque os chamados temporários continuam na função. Com a esperança de poderem logo trabalhar, muitos aprovados pagaram do próprio bolso exames médicos para que o processo de seleção fosse agilizado. Mas nada aconteceu. É uma prática quase que de divisão da classe, né?
Nós temos uma meta do governo bem clara de dividir a classe para enfraquecer um movimento que deveria ser a luta de todos, que é uma luta pela educação, não só a luta pela nossa vaga. Na verdade, uma luta não só da classe, mas uma luta de todo cidadão, uma vez que a educação é um tema universalizado, né, da sociedade. Com a crise econômica no país e no estado, alunos que eram de escolas particulares foram para a rede estadual. Isso sobrecarregou o trabalho em sala de aula e o rendimento caiu. Dados apresentados durante a audiência pública mostram que para cada um novo professor, 26 se aposentam. Nós temos o professor sobrecarregado e isso vem na forma das GLPs, muitas vezes, que são esses pagamentos de extras por outras aulas dadas que, como já foi dito também, não se reflete futuramente em acréscimos na previdência, na aposentadoria do professor. Nos sobrecarrega sim, o não cumprimento da lei de 1/3 de preparação de aulas também não cumprido, nos sobrecarrega no sentido de piorar a qualidade de nossas aulas. A Secretaria de Educação informou que nos últimos 10 anos promoveu 11 concursos públicos. Dos 71.600 candidatos aprovados, 47.100 foram admitidos. O último concurso foi em 2014. A representante da SEDUC disse que não tinha autorização para dar entrevistas, mas tentou justificar na reunião que a greve do ano passado foi longa e atrapalhou a organização da pasta para esse ano. O Estado tem suas responsabilidades públicas. Nós não podemos estar diante de carência de professores na rede estadual, o concurso realizado, todas as etapas cumpridas e o governo do Estado deixando de cumprir a lei. O Ministério Público considera que essas alegações não procedem, o dever de organização e planejamento é um dever contínuo, precisa ser realizado todos os dias, de todos os meses e todos os anos, né? Um dever do administrador público. Como destacou o presidente da comissão, atribuir à greve uma impossibilidade de planejamento é criminalizar um movimento que é legítimo. Portanto, o Ministério Público não compartilha dessa opinião. A Procuradoria-Geral do Estado reconheceu a necessidade da contratação dos concursados, mas argumentou que os salários que já não estão em dia com aqueles que já trabalham, não há como fazer mais dívidas. Quando eu afirmei que o Estado reconhece a necessidade da contratação, isso está estampado no processo que formalizou e viabilizou o concurso público. O concurso realizado é o reconhecimento formal do Estado no sentido de que há vagas a serem preenchidas. E tanto fez que, além das 231 vagas originais, convocou outros 700 e poucos candidatos. O problema é que, entre essa necessidade do Estado em preencher essas vagas e a possibilidade efetiva de remunerar esses profissionais, existe esse ato relativo à possibilidade financeira. A conclusão a que a gente chega é que a SEDUC e, de um modo geral, o governo do Estado precisam abandonar o discurso de crise, de ausência de recursos e começar a trabalhar nas causas que nos trouxeram até aqui, né, que geraram todos esses problemas e que, enfim, se não superadas, vão provocar uma total paralisia das funções do Estado. Diante do impasse, o presidente da Comissão de Trabalho, no final da reunião, disse que deve tomar providências contra o governador e o secretário de Educação. Quem tem o dever de admitir esses servidores concursados? Os professores. Quem tem o dever é o governador e, sendo o seu braço na educação o secretário, eles é que são responsáveis. A Comissão de Saúde da LERJ esteve no Hospital Federal dos Servidores para realizar mais uma vistoria. Conhecer a fundo a estrutura e os serviços prestados dentro das unidades hospitalares do Estado tem sido a rotina dos deputados que integram a comissão. Os parlamentares da Comissão de Saúde da LERJ se reuniram com a direção do hospital para conhecer os problemas que afetam a unidade. Estruturas rachadas, alas interditadas, falta de recursos, renovações pendentes de contratos temporários de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas foram relatados. Consideramos essa visita muito oportuna, muito boa. Acho que é uma parceria, é uma ajuda. O compromisso nosso é um só, de fazer o melhor pelo paciente. Nossa instituição, ela tem problemas, sim,
mas nós estamos atuantes, nós temos a direção-geral muito comprometida em mudança, em mudar, e nosso dever, nosso foco é superarmos as dificuldades, fazermos o melhor com os recursos que temos, recursos de toda a natureza. Segundo denúncias recebidas pela comissão, muitos pacientes com cirurgias marcadas chegam à unidade e só então são avisados que o procedimento foi cancelado. O presidente da comissão, deputado Fábio Silva, fez um apelo à direção do hospital para criar uma estrutura que informe com antecedência aos usuários que tiverem cirurgias canceladas. Uma solicitação que eu fiz à diretoria aqui do Hospital de Servidores é que o hospital avise essas pessoas que as cirurgias foram canceladas para que elas não tenham que se deslocar, às vezes, muitas vezes por transporte público, porque não tem um vizinho, não tem um amigo para dar carona, e chegam aqui no hospital, é avisado que a cirurgia foi cancelada. Isso é um absurdo com a população do nosso estado, é um absurdo com as pessoas que têm suas cirurgias marcadas e canceladas assim em cima da hora. Outro problema constatado pela comissão está no novo hemonúcleo do hospital, que espera a liberação da Anvisa para ser inaugurado. O prédio onde funcionava o antigo setor de hemoterapia está interditado desde junho de 2015, devido a problemas estruturais, correndo risco, inclusive, de desabamento. A suspeita é que as obras do Porto Maravilha tenham influenciado para deteriorar a estrutura do prédio. Aconselhado pela Defesa Civil, a direção do hospital vai contratar uma perícia externa para apurar as causas do problema. O fato é que temos diversas áreas do hospital interditadas por conta de problemas de estrutura. E temos algumas áreas sendo reformadas e com grande qualidade e ainda sem uso por conta de liberação da Anvisa, que nós vamos batalhar para ver se a gente consegue resolver isso. É uma pena um hospital maravilhoso como esse não conseguir atender a população devido ao fechamento de 5 salas cirúrgicas. Isso diminui mais ou menos em torno de 400 cirurgias mês no hospital. E a fila de cirurgias eletivas do Estado está aumentando. Vamos junto cobrar do secretário de Saúde do Estado para que façam uma parceria também com o governo federal para realizar essas cirurgias. Apesar das dificuldades, o Hospital dos Servidores é o que realizou o maior número de consultas na rede federal. Foram mais de 74 mil no primeiro semestre do ano, um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A Comissão de Saúde pretende cobrar da Anvisa a liberação do novo hemonúcleo e deve acionar o Ministério da Saúde para tratar dos contratos temporários de médicos e técnicos de enfermagem que vencem no final do ano. Nós estamos aqui para tentar ajudar a voltar, né, o centro de hemoterapia que está novinho, embargado pela Anvisa e não funciona. A gente está aqui para tentar fazer com que esse hospital, o DIP, consiga uma estrutura melhor para poder os funcionários trabalharem. A gente está aqui para que a gente consiga fazer com que o Ministério da Saúde tenha um olhar diferenciado em relação a recursos humanos, que precisa imediatamente de um concurso público para repor, né, os funcionários aqui dentro. Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto que obriga veículos ciclomotores e triciclos a circular com antenas fixas ou retráteis contra linhas cortantes. Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto que obriga veículos ciclomotores e triciclos a circular com antenas fixas ou retráteis contra linhas cortantes. A proposta dos deputados Bebeto e Tio Carlos altera uma lei já existente, aprovada no ano passado, destinada apenas às motocicletas. O texto segue para a sanção ou veto do governador. A lei inicial, feita pelo deputado Bebeto, dava essa obrigatoriedade da antena ser fixa. O que eu conversei com o deputado Bebeto, depois de ouvir o grupo de motociclistas, se a gente poderia aprimorar a lei dizendo o seguinte, que se essa antena deixasse de ser fixa e fosse retrátil, não iria prejudicar absolutamente nada, porque o motociclista que quiser andar com a antena levantada, ele levanta a antena. Aquele que não quiser andar, ele abaixa a antena. E resolve o problema. O que o deputado Bebeto quer, e eu também, e todos os pares aqui, é salvar vidas.
Pessoas desempregadas podem ter garantida a continuidade da prestação de serviços básicos, como luz, água e esgoto. O benefício pode ser concedido a quem estiver sem trabalho há 6 meses, no máximo, e que seja responsável pelo sustento da família. O texto do deputado Luiz Martins recebeu uma emenda e retornou às comissões. Nós estamos vivendo o problema dos funcionários estaduais com 3 folhas atrasadas. Nós estamos vendo desemprego num país de 14 milhões de pessoas e o maior índice de desemprego é no estado do Rio de Janeiro. Se você puder aliviar a questão das contas, é esse o nosso objetivo até que passe a crise. É atender a população e principalmente o servidor público. As receitas médicas emitidas pela Rede Pública Estadual de Saúde devem conter no verso informações sobre os perigos da automedicação. É o que propõe o projeto do deputado Benedito Alves, que foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Já os deputados Carlos Mink e Wagner Montes querem alterar a lei de 2013, que obriga os estabelecimentos a adotar o livro de reclamações. Os parlamentares querem facilitar a apresentação do livro, que hoje é prevista apenas nos órgãos de defesa do consumidor. O projeto determina que, caso não exista PROCON no município, o livro deve ser entregue em órgão escolhido pelo Poder Executivo. O texto prevê também um prazo maior para a apresentação. A matéria ainda retorna ao plenário para mais uma votação. O que a gente quer? Proteger o consumidor, mas não criar um ônus tão forte para o comerciante de ter que vir toda vez lá do interior aqui para a capital. E agora eu acho que vai estar direito. Ponto para o consumidor, menos confusão e custo para o comerciante. Pode ser alterada a lei que obriga postos de combustíveis do Estado a exibir uma tabela de preços dos produtos comercializados. O deputado Marcos Miller quer que todas as informações, inclusive as que anunciam promoções, sejam escritas de forma legível, com letras do mesmo tamanho, para não confundir o consumidor. A proposta foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma votação. O programa Um Lar para Mim, criado por lei aprovada no ano de 2000, pode ser modificado. A deputada Tia Ju quer estender o benefício do auxílio adoção aos servidores públicos comissionados que decidirem acolher uma criança ou adolescente. A proposta ainda passa por mais uma votação no plenário. O que a lei vem com essa modificação é ampliar para que todos que ocupem um cargo público, seja efetivo ou não efetivo, possa também ter direito ao benefício. Isso vai ampliar o número de pessoas que desejam adotar, mas que ocupam só um cargo público, mas por não ser efetivo, fica naquela impossibilidade financeira de tirar uma criança do abrigo e dar para ele um lar de verdade, o afeto, o carinho, o amor que essa criança tanto precisa. O projeto da deputada Daniele Guerreiro autoriza o governo a criar o Programa Estadual de Moradia do Idoso. A proposta prevê moradia para pessoas com mais de 65 anos em conjuntos habitacionais administrados pela Secretaria de Habitação. Os locais devem ser equipados com postos de saúde, serviço de assistência social, restaurante comunitário e área de lazer. O projeto volta ao plenário para mais uma votação. Essas pessoas, elas praticamente são desamparadas, né? Ao longo de sua vida não puderam ter uma habitação, uma moradia digna ao longo da sua vida. E aprovando esse projeto, com certeza, em parceria com essas outras secretarias, essas pessoas vão ter uma condição digna de vida. E o deputado Zaqueu Teixeira quer criar regras para os procedimentos de revista pessoal realizados em estabelecimentos comerciais do Rio. De acordo com o texto, a chamada busca pessoal só pode ser realizada com autorização prévia do cliente, em local reservado e na presença de pelo menos 2 pessoas que não pertençam ao quadro de funcionários do estabelecimento. O projeto proíbe ainda qualquer tipo de revista íntima em clientes. O texto recebeu 3 emendas e retornou às comissões. É um projeto para ser aperfeiçoado e caso a pessoa não concorde em deixar que os seus pertences possam sofrer uma revista, aí quem está nesse procedimento que busque a autoridade pública, a autoridade policial, se houver de fato uma suspeita daquilo que se esteja imputando contra a pessoa. Então é regular essa relação e buscar fazer com que inconvenientes não sejam gerados
para as pessoas que sofrem essas revistas nas lojas, nos mercados, e isso acontece diariamente. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!